Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Telro Preste, eu sou editor da Veja Saúde, da Editora Abril, e nós estamos começando uma transmissão ao vivo aqui super especial aqui nas nossas redes sociais. Teve só um errinho aqui no começo nessa apresentação do logo que vocês viram na frente, mas essa é uma live em parceria com o Instituto Unidos pela Vida, com o apoio da Vertex. Então fica aqui o registro adequado e muito obrigado pelo apoio, gente. Bom, a gente quer falar com vocês hoje sobre a fibrose cística, uma doença rara que atinge 1 a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil, de acordo com o Instituto Unidos pela Vida. Então, ela é rara, mas não é tão rara assim. E você pode até não saber o que é a fibrose cística, mas certamente você já viu alguns dos seus sintomas. São infecções de repetição nas vias respiratórias, falta de ar, tosse crônica, desnutrição, perda de peso, dor abdominal, possível desenvolvimento, um pouco dificultado na infância e outras tantas coisas. A fibrose cística ela é resultado de alterações em um gene do nosso DNA que fazem com que diferentes, vamos dizer assim, líquidos produzidos pelo nosso corpo, do catarro ao suor, fiquem um pouco mais espessos do que o normal. O suor, inclusive, ele tende a ficar mais salgado, o que fez com que a fibrose cística ganhasse o apelido de doença do beijo salgado. Mas, bom, quando eu apresentar os convidados aqui, vocês vão ver que tem gente muito, mas muito mais capacitada do que eu aqui para explicar a fibrose cística e suas consequências. E o bacana é que hoje a gente não vai ter só a oportunidade de discutir a doença com essas grandes referências. A gente também vai poder trazer para vocês dados de uma pesquisa espetacular que foi feita com pacientes e familiares e que foi tocada pela Veja Saúde, pelo Núcleo de Inteligência de Mercado do Grupo Abril e pelo Unidos pela Vida. O seu nome é Fibrose Cística, um retrato brasileiro. E é exatamente isso que ela traz de uma maneira muito completa. Depois dessa apresentação, a gente vai ter uma conversa aí com várias das pessoas convidadas, aqui que estão envolvidas nessa causa. Então, eu vou começar as apresentações aqui, primeiro introduzindo a Maísa Alves, que é do Núcleo de Inteligência de Mercado do Grupo Abril. É ela que vai trazer essa pesquisa para vocês. Tudo bem, Maísa? Como você está? Olá! Perfeito. Bom, além da Maísa, a gente está também aqui com a Verônica Stasiak Bednarzuk de Oliveira, diretora e fundadora do Instituto Unidos pela Vida. Verônica, tudo bem? Eu falei seu nome certinho ou eu cometi alguma atrocidade aqui? Você falou direitinho, Theo. Muito prazer, obrigada pelo convite. Vai ser uma honra estar aqui com vocês hoje. Que isso, a gente que agradece. Bom, a gente está também com o deputado federal Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, que é médico também e está batalhando por uma frente parlamentar de prevenção às doenças respiratórias graves. Tudo bem, deputado? Como você está? Tudo bem, Theo? Um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, falando sobre um tema da mais alta importância. E certamente todos nós vamos aprender muito, um prazer muito grande, complementar a Veja Saúde, a Editora Abril, para promover esse encontro aí no Dia Mundial da Saúde, né? Exatamente, um dia muito especial para a gente, Dia Mundial da Saúde, Dia do Jornalista, não falta dia aqui para a gente estar fazendo essa live. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Deputado, a gente vai tendo, justamente como ele falou, essa conversa. E, além do deputado, a gente está também aqui com a pneumologista pediátrica Mônica Firmida, ela é do Ambulatório de Fibrose Cística da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora Mônica? Como que você está? Boa noite a todos, tudo bem? É um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje, nesse dia já tão especial. Quanto aí a sua introdução, foi maravilhosa, acho que você foi bastante claro e acho que nós vamos ter uma ótima conversa. Obrigada. Que bom. Aliás, eu ia pedir exatamente isso para você, doutora Mônica. Antes da gente começar a apresentação, eu acho bom a gente trazer, em linhas gerais, o que é a fibrose cística. Eu tenho medo de ter cometido alguma atrocidade ali no começo, então você me corrija qualquer coisa, mas se pudesse explicar o que é, em resumo, essa doença, para o pessoal entender melhor? De jeito nenhum, você foi perfeito. Uma questão importante, já que a gente está falando de doenças pulmonares, é já começar destacando que fibrose cística é uma doença diferente da fibrose pulmonar. É uma confusão comum que nós costumamos ver acontecer, inclusive no encaminhamento dos pacientes. A fibrose cística é uma doença genética, o indivíduo já nasce com ela. E é uma doença genética de herança, tanto do pai quanto da mãe. A criança herda um gene materno e outra
e outro paterno, né? Porque toda a nossa característica genética, ela metade é herdada da mãe, metade é herdada do pai, e todos nós carregamos genes para doenças sem saber. Quando acontece essa combinação de tanto o pai quanto a mãe carrearem um gene e, por acaso, naquele momento da criança ter os dois presentes, a criança vai ter como consequência um defeito de uma proteína. O nosso corpo todo funciona quase, é como se as proteínas fossem assim, soldados de trabalho. Essa proteína, que chama CFTR, quando ela não está funcionando direito, ela dá tudo isso que você comentou, Theo, assim, principalmente as secreções espessas e uma perda elevada de sal no suor, né, de sódio no suor. Então, ela pode dar o suor salgado, e essas secreções espessas, porque ficam desidratadas, elas têm manifestações nos mais variados órgãos, com destaque para o quadro pulmonar, né, o trato respiratório, por isso também essas explicações que você deu, das manifestações mais comuns serem tosse, catarro, muitas vezes pneumonia de repetição, e no trato digestivo, ela dificulta a eliminação de umas enzimas pelo pâncreas que digerem gordura. A caloria dos nossos alimentos vem muito de fonte de gordura, a não absorção causa uma diarreia crônica, frequentemente, e uma dificuldade de ganhar peso também. Então, essas são as manifestações principais, mas uma novidade que também vale a pena a gente destacar aqui é que essa doença que muita gente pensa nessa tríade aí clássica, em formas graves, ela se modificou muito no decorrer dos últimos anos, porque com tanta evolução, tanto no diagnóstico como no tratamento, a gente conhece desde pessoas que têm algumas formas mais graves da doença, até pessoas que não têm praticamente manifestações nenhuma. Perfeito, super obrigado, doutora. E bom, a gente vai começar aqui a nossa apresentação da pesquisa da fibrose cística, um retrato brasileiro. Enquanto a Maísa está se aprontando aí para colocar já, para compartilhar esses slides com você, eu só quero destacar que todos vocês que estão nos acompanhando podem mandar perguntas e comentários aí nas redes sociais. O que vai acontecer é que o Adriano Conter e o Bonizzi, né, o Lucas Bonizzi, eles vão pegando esses comentários e vão passando aqui para o meu celular. Né? E aí, assim, originalmente, eu vou deixar um espacinho no fim da live para pegar algumas dessas perguntas. Mas a verdade é que se eu conseguir encaixar algumas dessas questões até antes, a gente vai tendo essa conversa. Então, não perca a oportunidade, né, de ir colocando as coisas aí. Então, Maísa, se quiser começar com a sua apresentação, estamos todos ansiosos aqui para ver. Obrigada, Theo. Bom, gente, eu vou mostrar um resumo para vocês, né, da apresentação. Ela é bem mais completa do que eu vou mostrar os principais pontos da fibrose cística, um retrato brasileiro. Essa foi uma pesquisa quantitativa realizada via web, com questionário estruturado, publicado, né, nas redes sociais da Veja Saúde e também pela Associação de Pacientes Unidos pela Vida. Nós abordamos pacientes e cuidadores de pessoas com fibrose cística e conseguimos entrevistar 258 pessoas. O campo foi feito em dezembro e janeiro. Nós tivemos 76% de pessoas, de cuidadores, né? Então são pai, mães ou responsável por uma pessoa com fibrose cística, e 24% pacientes. Quando a gente está falando de cuidadores, a gente está falando principalmente da mãe. 83% dos entrevistados foi a mãe do paciente, Maísa, que é a principal cuidadora. Deixa eu te interromper. Se você puder apertar para apresentar a tela, porque a gente ainda está só na sua abertura. Como você não apertou ainda para a apresentação, a gente não está vendo aqui. Engraçado, porque aqui para mim está indo. Será que... Agora vocês estão vendo? Agora então eu vou apresentar assim, porque no modo de apresentação acho que não está indo. Perfeito. Vamos assim, então. Tudo bem? Dá para ver assim? Dá para ver assim? Conseguimos, sim. Ok. Foi agora? Foi sim. Mudou? Beleza. Então, a gente conseguiu entrevistar pessoas de todas as rendas, né? Então, desde até 3 salários mínimos, até acima de 10 salários mínimos, e todas as regiões do Brasil estão representadas nessa pesquisa, sendo 52% no Sudeste, 25% no Sul e 23% nas demais regiões. Esse percentual... Ele é muito parecido com a distribuição de pessoas com fibrose cística no Brasil. Vamos para os principais resultados agora.
Primeira questão foi o tempo para o diagnóstico. Então, a gente percebe aqui, a gente tem, né, desde o recém-nascido, aqui a gente considerou até 3 meses de idade, até a pessoa que levou mais de 20 anos para ter o diagnóstico. Então, a gente tem 59% foram diagnosticados logo ao nascer, até 3 meses. E a gente tem, então, 41% que foram diagnosticados depois, né, com bastante tempo. 1/4 dos pacientes, eles levaram mais de 1 ano para ser diagnosticado. E sendo que 12%, mais ou menos, levaram mais de 10 anos para ter o diagnóstico correto. Esse cenário está mudando para melhor, né? Quando a gente compara o público até 9 anos, que tem hoje até 9 anos, com o que tem de 10 anos ou mais, a gente percebe que o diagnóstico logo ao nascer está aumentando bastante. Então, olha, 46% das crianças até 9 anos foram diagnosticadas logo ao nascer, 48% de 1 a 12 meses e 6% foram só 6% levaram mais de 1 ano para ter o diagnóstico. Né? Olha como é diferente quando a gente compara com os 10 anos ou mais. O que é muito importante, né, para o diagnóstico é o teste do pezinho. E a gente percebe aqui que 75% não teve nenhuma dificuldade para fazer o teste do pezinho. Aqui a gente tem que fazer uma ressalva, né? Porque esse dado, a gente está falando de pessoas que moram, né? 52% moram no Sudeste e mais 25% moram no Sul. E nessas regiões, a gente tem estados onde a fase 3 do Programa Nacional de Triagem Neonatal, ela está habilitada desde 2001. Né? Então, por consequência, o acesso ao teste é menos complexo nesses locais em comparação com as regiões onde a habilitação se deu mais recentemente. Isso suscita problemas. Né? De qualquer forma, a amostra ela representa como a doença está, como a fibrose cística está dividida no país. Né? Mas a gente tem que fazer essa ressalva aqui. O teste do pezinho, ele também vem melhorando ainda mais. Né? Então, quando a gente pensa em crianças até 9 anos, olha, 92% não tiveram nenhuma dificuldade para fazer o teste do pezinho. Quando a gente compara os que têm 10 anos ou mais, 62% não tiveram nenhuma dificuldade. Então, assim como o diagnóstico, o teste do pezinho também vem melhorando. O teste do suor, ele já é um pouquinho menos fácil, né? Não teve nenhuma dificuldade, a gente tem aqui que 65% não tiveram nenhuma dificuldade. E não tem diferença quando a gente olha por idade, né? Até 9 anos ou 10 anos e mais. Quem fez o diagnóstico? Principalmente foi o SUS, 62% foi feito no SUS, 20% no convênio médico e 18% foi feito por um médico particular. A especialidade foi principalmente o pneumologista. Em 67% dos casos, o pneumologista foi a especialidade médica que fez esse diagnóstico. Quando a gente olha o esclarecimento no momento do diagnóstico, então a gente tem aqui 5 seria quando a pessoa considera que ela teve um esclarecimento completo, né? O médico explicou tudo sobre a doença, os cuidados necessários, tirou as primeiras dúvidas. E aí a gente vai diminuindo, a gente percebe que a gente tem 1/3 das pessoas não consideraram que tiveram todos os esclarecimentos necessários no momento do diagnóstico. A gente tem um depoimento onde a pessoa fala: a médica não me explicou nada. Então, a ficha foi caindo aos poucos, a tristeza, a revolta. E só consegui chegar a um centro de referência 4 anos depois. Esse relato foi de uma paciente da região norte. E essa
não explicação, né, completa na hora do diagnóstico, ela mostra também o que acontece com a pessoa. Então, a gente tem que 72% foram pesquisar na internet para entender melhor e como eles poderiam se adaptar à fibrose cística. 30% teve uma crise de ansiedade, 23% foi procurar ajuda espiritual, religiosa, 15% solicitou um novo exame e 6% procurou ajuda psicológica e 10% chegaram a entrar em depressão. Alguns relatos busquei por grupos e pessoas que têm fibrose cística, né, um cuidador da região sul. Fui procurar um médico mais humano e que não sentenciasse meu filho com a morte desde o nascimento. Isso é um cuidador do Sudeste. E também um do Sudeste, alívio, porque, enfim, teria o tratamento correto. Esse alívio, ele faz... Por que um alívio? Né? Porque 40% das pessoas tiveram outro diagnóstico antes da fibrose cística. Então, quais foram esse diagnóstico? Pneumonia, asma, tuberculose, bronquite, alergia, sinusite e outras doenças. Então, por isso esse alívio, né? Chegou no diagnóstico correto. Perguntamos também quanto acredita que o SUS está preparado para atender as necessidades dos pacientes de fibrose cística. Então, nesse slide, a gente vê quanto mais escuro, mais preparado, né? Quanto mais claro, menos preparado. Então, a gente percebe que o SUS ele está bastante preparado nos centros de referência para fibrose cística, onde 30% acredita que o SUS esteja totalmente preparado, e 27% está bastante preparado também. Já para acesso a exames complementares, 20% acreditam que esteja totalmente preparado. Infraestrutura dos locais, 18% acreditam que o SUS esteja totalmente preparado, e menos preparado para acesso à fisioterapia respiratória e a incorporação de novas medicações e tecnologia. São os dois pontos onde o SUS está menos preparado na visão de pacientes e cuidadores. Quais são os sintomas, né, os principais sintomas que essas pessoas têm? Aqui é o mesmo raciocínio, né? Quanto mais forte tenho esse sintoma com extrema intensidade, ou tenho esse sintoma não tenho esse sintoma, o mais clarinho. Então, o sintoma, por exemplo, suor mais salgado, a gente tem que 96% tem, 16% tem esse sintoma com extrema intensidade. Dificuldade para ganhar peso, 79% tem esse sintoma, e 14% com extrema intensidade. Já a tosse crônica, 79% apresentam, diarreia, 60% apresentam esse sintoma, e 45% apresentam pólipos nasais. Quais são as principais dificuldades para seguir o tratamento? Aqui também, né? O mais azul, o mais escuro seria muito difícil, até o nada difícil, que é o mais clarinho, ou não, a pessoa achou que não se aplica com 7%. Então, a gente percebe que as dificuldades financeiras, olha, atingem 80% tem dificuldades financeiras, e 24% é muito difícil, né? Então, 1/4 acham que é o ponto de muita dificuldade. Conseguir a medicação no Sul, 72% tem dificuldade, sendo que quase 1/5 muita dificuldade. Seguir orientações médicas à risca, 66% tem dificuldade. Tempo para fazer o tratamento, 70% tem dificuldade.
conseguir acesso ao tratamento pelo SUS, mais da metade, 53% apresentam dificuldades. Efeitos colaterais dos medicamentos, 57% têm dificuldades. E a linguagem muito técnica do médico é o que apresenta menor dificuldade, com 31% apenas. Falta também informação. Quando a gente perguntou se a pessoa conhece os novos medicamentos para fibrose císticas, né, os moduladores de gene, 43% sabem exatamente o que conhecem, sabem exatamente como ele funciona. Quase 60% ou não conhece ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Qual seria o maior obstáculo para ter qualidade de vida? 26% falam sobre o acesso à medicação de última geração, né, os moduladores, e 11% acesso à medicação, 8% condições financeiras, 7% tempo dedicado ao tratamento e 6% tratamento adequado. Esses 26% e esses 11%, eles mostram que é recorrente a dificuldade identificada no Brasil, não só no que diz respeito ao acesso às novas terapias, mas também ao acesso àquelas que já estão incorporadas no SUS e que seguem apresentando problemas de distribuição, além de demandarem constante atenção. É uma doença que 43% precisaram de internação nos últimos 12 meses, né? Então ainda não está totalmente controlada. Então, 43% precisaram de internação e 37% ficaram internados pelo menos 15 dias nos últimos 12 meses. E a gente acredita que esse número, 43% que precisaram de internação, ele está impactado pela pandemia que estamos vivendo, né? Que a pessoa até evitou um pouco de ir ao hospital para evitar a contaminação, né? Com medo da contaminação. Aqui também a gente percebe que, olha, 36% perderam... 33% dos pacientes perderam mais de um mês de trabalho ou de escola durante um ano. E a mesma coisa para o cuidador, 27% perderam mais de um mês em 12 meses. É bastante. Quando a gente pensa, né, o quanto a fibrose afeta a autoestima, a convivência familiar, aqui a gente dividiu em cuidador e paciente. E, mais uma vez, né, quanto mais escuro, mais afeta, quanto mais clarinho, não afeta com baixa intensidade, ou até o mais clarinho aqui não afeta nada. Então, pensando no cuidador, afeta a autoestima do cuidador, em 81% dos casos, afeta a convivência familiar, em 70%, atividades sociais, em 75%, e a vida profissional do cuidador, né, entre 77%. Afeta ainda mais a autoestima, em 85%, a autoestima do paciente. Ele não considera tanto que afeta a convivência familiar, mas porque aqui também, na visão dele, não afeta tanto a convivência familiar como o cuidador, como a percepção do cuidador. E afeta até o relacionamento, né? 53% mostram que afeta o relacionamento. Além da vida profissional, 77%, e a dedicação do trabalho da escola, também 77%. Tem uma doença que afeta bastante o lado emocional e bastante o lado financeiro, né? Quando a gente fala em impacto emocional, na visão do paciente, 87% tem impacto emocional, e na visão do cuidador, 74% tem impacto emocional no psicológico do paciente. É bastante alto também. Quais são os principais aprendizados que a gente tem nesse estudo? Né? Então, primeiro, o percurso até o diagnóstico.
5 em cada 10 entrevistados relatam dificuldade para ter acesso às medicações pelo SUS. Desculpa. Mais de 40% dos pacientes dessa amostra não tiveram diagnóstico logo ao nascer. 25% levaram pelo menos 1 ano e 12% levaram 10 anos para ter o laudo correto. 4 em cada 10 pacientes receberam outro diagnóstico antes da fibrose cística. Mais acolhimento, mais orientação. 1/3 dos pacientes não se sentiu plenamente esclarecido pelo médico no momento do diagnóstico, levando a sentimentos de medo, tristeza e choque. Controle aquém do ideal. 43% dos entrevistados precisaram ser internados nos últimos 12 meses, número provavelmente achatado pela pandemia, uma vez que pacientes deixaram de procurar o hospital por medo da infecção. 5 em cada 10 entrevistados relatam dificuldades para ter acesso a medicações no SUS. Faltam informações e acessos às novas terapias. O impacto social e emocional. Os pacientes de fibrose cística encaram um fardo psicológico e financeiro atrelado à condição. Praticamente 9 em cada 10 indicam algum impacto emocional da doença. Por interferir em searas tão diversas quanto a autoestima do paciente e o orçamento doméstico, a fibrose cística cobra políticas públicas que, além de garantir o tratamento global, ajudem a atenuar seus reveses psicossociais. É isso. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de apresentar para vocês. Perfeito, Maísa, super obrigado. E olha que isso é um resumo, hein, gente? Então tem dado para burro, essa pesquisa está muito interessante. Para quem se interessar, no site da Veja Saúde a gente tem uma reportagem já falando, trazendo também algumas questões adicionais sobre esse ponto, falando da própria fibrose cística, está imperdível para vocês darem uma olhada lá no nosso site, que vocês podem acessar por saude.abril.com.br. Mas vamos lá, gente. Primeiro que assim, já tem um monte de gente participando nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, a Isabel falou como é fundamental os médicos terem empatia, humanidade, didática para explicar uma situação dessas, né? O Caleb também estava falando que começou agora no tratamento, está começando a se ajustar, ele tem 17 anos. Bom, as pessoas estão começando aqui já a colocar as ideias delas. E aí o que eu queria começar conversando com vocês, trazendo para vocês, é essa história do desafio do diagnóstico precoce, né? 40% da amostra de pacientes não teve diagnóstico ao nascer, né? A gente teve mais ou menos 1/4, pelo menos, que demorou 1 ano para ter o laudo, mais 13%, né? Que demoraram 10 anos, né? São períodos grandes. Verônica, conta pra gente como é que a gente pode aperfeiçoar esse sistema, e claro que quem quiser depois da Verônica, fica à vontade para colocar as opiniões aí também. Bom, Theo, eu acho que começo até falando de uma questão pessoal, né? Eu tive o diagnóstico tardio, eu tive o diagnóstico com 23 anos de idade, embora quando eu nasci eu fiz o teste do pezinho, mas na época ainda não incluía a fibrose cística quando eu nasci em 86. Então, existe sim, até os dados que a Maísa muito bem apresentou para nós, obrigada, Maísa, por todo o teu trabalho também, embora a gente tenha falado aí de que 59% teve o diagnóstico ali até os 3 meses, a gente ainda tem que olhar que 41% foi depois dos 3 meses, você até pontuou que 12% foi mais de 10 anos de idade, isso é muito tempo. E a gente tem que lembrar que o Programa Nacional de Triagem Neonatal não identifica apenas a fibrose cística, né? Identifica várias outras doenças que, por sua vez, quando recebem um diagnóstico tardio, pode deixar aí sequelas irreversíveis. Em se tratando de fibrose cística, ela faz parte do Programa de Triagem Neonatal dentro da fase 3. E essa fase 3 foi universalizada em 2011, aí no Brasil. Então, isso aconteceu 10 anos depois da criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que foi em 2001. Então, alguns estados levaram aí 10, 13 anos até
para estarem habilitados na fase 3, que é a fase que identifica a fibrose cística. A gente ainda percebe, mesmo depois aí de tanto tempo, 20 anos após a criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, a gente ainda percebe muitos problemas dentro do teste do pezinho. Então, a gente tem uma questão de falta de financiamento adequado, uma dificuldade no processo da triagem neonatal em diversos estados. Temos visto vários estados agora com dificuldade de efetivamente executar a triagem neonatal. Então, realmente, a gente tem tido muitos problemas. E, além disso, a gente tem que lembrar que a fibrose cística tem um segundo passo. A gente tem também o teste do suor, que é o teste que a gente chama de padrão ouro para confirmar o diagnóstico da fibrose cística. E que, no nosso caso, a gente tem ele pelo SUS aí até 2 anos e depois ele ainda é feito no particular. Lembrando que, como eu falei, a questão da universalização, o Paraná, por exemplo, foi universalizado, entrou na fase 3, aliás, foi habilitado na fase 3 em 2001, mas já o Amazonas, por sua vez, só em 2013. Então, realmente, a gente tem aí um processo que envolve muito a questão de política pública, de controle social, de controle de financiamento mesmo, de destinação desse recurso. E o controle social, quando eu falo, as próprias associações de pacientes, a sociedade médica, controlarem efetivamente a destinação desse recurso e a execução. O próprio Instituto Unidos pela Vida vem fazendo um trabalho de monitoramento do diagnóstico precoce. Já estivemos dentro do Ministério da Saúde apresentando esses resultados sobre o teste do pezinho no Brasil e também temos esses dados no nosso site. Acho que, em resumo, Theo, a grande questão é o controle social que as associações, os pacientes, as famílias e as sociedades médicas precisam fazer para a defesa e garantia de direito. Perfeito, faz todo sentido isso. Claro, até te chamar, doutora Mônica, você já deu a deixa perfeita aí mesmo, porque, assim, muito interessante isso que a Verônica colocou, e tem essa questão do teste do pezinho, que é muito importante. Se você puder explicar para a gente o que ele é, porque as pessoas às vezes acham que o teste do pezinho, ele fecha o diagnóstico, e não é exatamente por aí, né, doutora Mônica? Se você puder contar para a gente como é que funciona isso? Sim, eu queria até fazer um alerta sobre isso, né? O teste do pezinho, para a imensa maioria dos pacientes, ele traz a oportunidade do diagnóstico precoce, que nem é precoce, eu diria oportuno, né? Porque quanto mais cedo, melhor o diagnóstico. E é muito importante a gente ressaltar que ele precisa ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida, através da dosagem do tripsinogênio, porque quando essa dosagem ela dá elevada, o teste precisa ser repetido antes do bebê fazer 30 dias de vida, porque só com o segundo teste também elevado é que a gente caracteriza o que a gente define como suspeita da doença. Então, ele não é diagnóstico, esse paciente posteriormente deve partir para a realização do teste do suor, que é o padrão ouro, né, que nós temos, e outras investigações de acordo com acesso em cada centro de referência. Outra questão que eu queria comentar, então, assim, é muito importante fazer, é muito importante que a gente melhore essa entrega, né, também do resultado. A gente vê, principalmente em laboratórios privados, às vezes um atraso muito grande em se resgatar o paciente para fazer o segundo exame. E outra questão importante é que existe uma manifestação clínica da fibrose cística, mas que não ocorre na maioria, ocorre aí nos 18% dos pacientes, que é quando o bebê, logo que nasce, não consegue eliminar o cocô do bebê, que a gente chama de mecônio. Então, a não eliminação de mecônio, com mais de 24 horas de vida, ela é fortemente suspeita de fibrose cística. Fora isso, os sintomas que o bebê vai ter são muito parecidos com outras doenças muito comuns. Por isso, essa questão lá na pesquisa de mostrar tantos outros diagnósticos, porque ela confunde mesmo. Então, outra questão muito importante para a gente são atividades de divulgação da doença, de ensino em relação à manifestação da fibrose cística, o alerta de lembrar dela no diagnóstico diferencial, né, que a gente chama, pensar também nela em crianças que apresentem esses sintomas, e nunca ter receio, né, e nem deixar de lado esse diagnóstico por a criança estar muito bem. A gente está vendo, né, até com essa pesquisa, o quanto que é amplo o universo dos pacientes. Eu coordeno o centro de referência da UERJ, onde nós
acompanhamos adultos. Aqui, nós já temos no Brasil aproximadamente 30 pacientes adultos com fibrose cística, na UERJ nós acompanhamos em torno de 80, e a gente vê que o espectro clínico é muito amplo, desde quadro mais grave, realmente algumas vezes até muito grave, eventualmente letal, mas também tem quadro leve. Então, a gente precisa muito divulgar e tirar o estigma também do médico. Eu acho que a gente não é muito preparado na nossa formação para diagnósticos difíceis, e aí algumas vezes, se essa sensação tiver no médico que vai comentar, um desconhecimento, alguma questão nesse sentido, a gente pode ter mais dificuldade de comunicação. Perfeito, doutora Mônica, super obrigado. Aliás, pelo YouTube, a Gabriela Correia faz um elogio falando que a doutora Mônica Firmino é uma gigante na luta pela causa da fibrose cística. Também agradece muito ao Instituto Unidos pela Vida. Vocês estão com uma moral alta, viu? Vou te falar. E olha, vou te falar que o deputado Pedro, que eu queria trazer para a conversa agora, também está com a moral alta, mas ele está com a moral alta no Facebook. Então, vocês estão no YouTube, ele no Facebook ali, o pessoal falando que também super respeitado, uma excelência em saúde pública, tem ajudado bastante. Deputado Pedro, queria que você aproveitasse para você contar para a gente, né, das iniciativas que estão sendo voltadas para as doenças respiratórias no Congresso, né? Você tem buscado trabalhar até numa frente parlamentar sobre esse assunto, né? Então, como é que tem sido esse trabalho? Quais têm sido os planos de vocês? Quais as metas? O que a gente pode saber aqui com você? Ô, Theo, eu quero assim, dizer a vocês que esse início da nossa conversa valeu pelo Dia Internacional da Saúde. Vocês reuniram aqui o paciente, vocês reuniram aqui informação, uma pesquisa muito bem feita, com dados que demonstram a importância do que se fazer com a doença, do diagnóstico precoce, das mazelas e das vantagens do Sistema Único de Saúde, e trazem também uma profissional especialista em fibrose cística, uma pneumologista da UERJ, aí a Maísa, a Verônica e a Mônica deram cada uma delas um show nas suas apresentações, e isso me deixa gratificado, porque fortalece a minha necessidade, a minha vontade de fazer essa frente parlamentar de doenças pulmonares raras e graves, entre as quais a fibrose cística, porque são minorias que precisam ter voz e vez. E é no Parlamento Federal em que os deputados federais representam o cidadão de todo o país. Ali está a representação máxima das necessidades do cidadão. Eu, como médico que sou, logo que cheguei, procurei alguns temas de importância e vi que nós precisávamos ter um lugar para debater esses temas e que se podia avançar muito. Veja bem quanta dificuldade de diagnosticar precocemente, percentual de 40%, quantos diagnósticos equivocados, portanto, tratados equivocadamente também existem. Isso precisa vir a público. Nós precisamos ter um instrumento de pressão, principalmente em governos que são mais reativos do que proativos, das possibilidades que se tem de melhorar o diagnóstico, de melhorar o serviço, melhorar a formação do profissional e também da inclusão de novas alternativas terapêuticas, na inclusão delas em protocolos que hoje não estão inclusos. Muitas vezes se olha um novo medicamento, um novo procedimento, como um alto custo. O alto custo é internar esse percentual que internou grande por 15 dias. Isso é alto custo. Poderia perfeitamente ficar diminuído a 1/3 ou a muito menos se ele tivesse diagnóstico precoce, diagnóstico correto da fibrose, não com outros diagnósticos, aí vem o preparo, tratamento adequado e centro de referência qualificado. É isso que nós precisamos. Então é muito relativo o custo. Razão e motivo que eu fiz a frente parlamentar de doenças raras e graves, já estamos funcionando como uma frente, porque é um instrumento legal que eu posso usar no parlamento para pluralizar esse problema. Por isso eu quero cumprimentar a Veja, a editora Abril, por trazer esse tema de uma minoria que precisa, pode e deve ser incluído socialmente. Precisa, pode e deve contribuir, como está aí a Verônica falando das dificuldades que teve. E quantas pessoas não têm essa oportunidade? Não é verdade? Então, nós temos muito a fazer, sim. Eu estou muito satisfeito com o tema, com as apresentações, e o parlamento está cuidando
dessas políticas públicas para as minorias, não esquecendo, e aí foi lembrado, não sei por quem foi lembrado, que essa pesquisa foi feita na pandemia, em que as pessoas estão fugindo do hospital, em que são proibidos procedimentos eletivos, em que médicos com mais de 60 anos estão, muitos deles, afastados da linha de frente. Então, ela talvez até seja maior, alguns indicativos mais preocupantes dos que são. Eu fiquei satisfeito pela pesquisa, pela metodologia que foi feita, pela transparência, pela abrangência geral do tema, mas os números são preocupantes. Nós precisamos, sim, fazer com que esses números melhorem muito. Fazer isso aí. Com esse tipo de debate, num dia especial do jornalista e da saúde, e pela Veja, que tem uma visibilidade nacional e uma credibilidade também maior ainda. Essa é a função do parlamento. Por isso eu estou muito feliz com esse início de conversa aqui, à disposição de vocês. Eu também sou presidente da Frente Parlamentar de Imunização, vi que perigosamente estava baixando a vacinação antes da pandemia, e estou criando também a Frente Parlamentar TecMed, que é a Medicina 4.0, Mônica, que é para poder fazer a tecnologia de ponta chegar naquele que precisa, que é o cidadão comum, e nós temos muita coisa a fazer. Essa pandemia nos trouxe problemas, vai nos ter recados também muito importantes. Perfeito. Considerações iniciais? Não, perfeito. E acho que só a gente atacando em diferentes frentes mesmo, a gente consegue começar a lidar melhor com essa situação, né? Verônica, você queria complementar uma coisa aí? Eu acho bacana até você discutir um pouco essa questão do acesso mesmo, né? Que o deputado Pedro até já falou um pouco disso. Perfeito, Theo. Queria também aproveitar para parabenizar o trabalho do deputado Pedro, frente aí, né, nessa iniciativa da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves. Também queria parabenizar todas as outras organizações de saúde que estão envolvidas com essa frente parlamentar. O Instituto Unidos pela Vida está participando desde o início, na representatividade do nosso diretor de Políticas Públicas e Advocacy, o Cristiano Silveira, ele está participando aí do grupo de trabalho. Então, realmente é uma frente que a fibrose cística está incluída, e como a doutora Mônica muito bem falou, não somos apenas uma doença pulmonar, somos uma doença multissistêmica, mas também temos um acometimento pulmonar bastante importante, e já que não tivemos ali um espaço de participação dentro de raras, e não estamos fisicamente participando, embora estejamos acompanhando tudo, na de doença pulmonar estamos intimamente ligados. Queria pontuar duas questões, fazendo uma correlação com o que a doutora Mônica falou brevemente, e já também fazendo o link com a questão de acesso, bem pontuado pelo deputado Pedro. Então, a doutora Mônica falou sobre a questão da gente ter muita informação e da gente saber, né? Então, eu queria pontuar que dois dos principais sintomas da fibrose cística, que são a pneumonia e a diarreia, são causas de mortalidade infantil. Como o Theo muito bem falou no começo sobre o que é a doença, a gente pode não saber que todos esses sintomas somados significam fibrose cística, mas a grande maioria esmagadora das pessoas sabe o que é tosse crônica, sabe o que é pneumonia, sabe o que é diarreia, sabe o que é identificar quando uma criança, enfim, está com dificuldade de ganhar peso, de ganhar estatura. E aí o grande desafio da conscientização da doença é fazer com que as pessoas saibam que tudo isso somado e acontecendo de maneira repetida pode significar fibrose cística. E minha mãe tem uma frase que ela sempre fala, que se ela soubesse que pneumonia de repetição era um sintoma, ela mesma tinha levantado a mão no consultório médico e falado, gente, será que minha filha não tem fibrose cística? Vamos fazer um teste, porque é humanamente impossível que o profissional da saúde, eu me coloco nesse papel também, eu sou psicóloga, que a gente saiba de todas as doenças, sejam elas através do CID ou do DSM, certo, doutora Mônica? Não tem como saber de tudo. Então, é importante que a gente também fale sobre os sintomas para que a sociedade possa fazer essa busca ativa a partir da identificação de uns sintomas para um profissional adequado para o diagnóstico. E aí a doutora Mônica, a Maísa apontou sobre 67% foi diagnosticado por pneumologista. Já no meu caso, embora eu tenha tido sempre um acometimento respiratório muito mais grave, eu tinha cerca de 4 pneumonias por ano, tirei 2 partes do pulmão, eu fui diagnosticada por um gastro quando eu tive uma pancreatite. Então, foi realmente assim um diferente cenário, né, por eu ter sido diagnosticada por um gastro. E, de novo, corrobora com o que a doutora Mônica falou, a questão da conscientização, da informação, da gente conhecer,
quando a gente percebe que 72% foi buscar informação na internet, né? Então, a gente tem que realmente olhar para isso, e aí entra a importância, por exemplo, do trabalho das associações de assistência, do próprio Instituto Unidos pela Vida, que mantém grandes canais de fibrose cística na internet, com informação que a gente tem que garantir uma informação de qualidade para a pessoa saber o que está acontecendo. E com relação ao acesso, a gente tem hoje já no SUS um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, embora hoje a gente tenha 2 protocolos clínicos, um que é para manifestação pulmonar e um para manifestação pancreática. Neste exato momento, existe um grupo de trabalho, um grupo elaborador dentro da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que está trabalhando pela atualização desse protocolo clínico. A gente tem acompanhado de perto também, trabalhou pelo start aí desse processo. E existe, então, um projeto para que esse protocolo seja integral, né? Ele olhe para a fibrose cística como ela deve ser, uma doença multissistêmica que demanda tratamento multidisciplinar. E, recentemente, a gente teve a incorporação, aliás, a recomendação favorável para a incorporação de uma nova tecnologia, de um modulador, e a gente, neste momento, também acabou de passar vai passar por uma consulta pública de um antibiótico, enfim, então, sempre a gente precisa acompanhar isso, porque, de novo, a participação social é o que faz esse movimento acontecer. Então, queria pontuar essas 2 questões, que a gente precisa ficar aí no pé para aprovação, incorporação, atualização, frente a políticas públicas e acesso, e também para conscientização, suporte, orientação de novos diagnósticos e formação de profissional da saúde, extremamente importante. Maravilha. Doutora Mônica, nesse sentido, foi muito bom esse sobrevoo que a Verônica fez, porque acho que ela permite para você, porque tem muita gente perguntando aqui sobre o tratamento. Se você pudesse ajudar a gente a entender, em linhas gerais, como é que é, né, o tratamento, né, como é que é o dia a dia com fibrose cística. Assim, vou citar alguns nomes aqui, gente, pra vocês verem. Por exemplo, o Caleb pelo YouTube, a Fernanda Mari pelo Instagram, o Leandro também. O pessoal está super interessado nesse assunto. O tratamento da fibrose cística é bastante trabalhoso. Muito obrigada, deputado, por sua fala também. Aliás, né, a pesquisa, tudo tem nos ajudado bastante. Uma questão importante, né, como a Verônica falou, nós temos o PCDT, que é o protocolo que determina 2 medicações de fornecimento pelo SUS pela doença, mas a fibrose cística requer inúmeros medicamentos, alguns inalatórios, alguns de uso oral. Então, para o próprio dia a dia, antes mesmo da gente falar de tratamento que são os mais novos, que chegam lá na raiz do problema da doença, nós temos um grande desafio na própria política do SUS, que foi uma mudança de uns anos para cá, da atenção, da farmácia da atenção primária, da farmácia para os centros de referência. Então, antigamente, nós tínhamos uma grade de medicações para fibrose cística que os centros todos recebiam, e hoje o paciente tem alguns que ele consegue no centro e outros que ele depende de estar conseguindo na atenção primária. Então, isso é um desafio que a gente tem. O tratamento medicamentoso, no cotidiano, ele principalmente, assim, tem medicações inalatórias, tem sprays inalatórios, né, nebulização, fisioterapia respiratória é fundamental, suplementação vitamínica, reposição da enzima pancreática, que é o que não consegue lá ser eliminado e faz a gordura não ser absorvido, entre inúmeros outros medicamentos. Como a gente trabalha muito diante de programações de terapêutica, inclusive pelo SUS das secretarias de saúde, etc., um grande desafio é porque, como o deputado bem falou, se entende muito a questão do custo. E aí é sempre pedido que a gente reduza. Mas não dá para tratar um pouco menos? Não, não dá. Ela é uma doença que tem toda essa necessidade mesmo de medicação. Agora, o mais importante de tudo é que os pacientes tenham, de fato, um segmento no centro de referência e façam o tratamento completo. E ele vem desde da receptividade humana, do acolhimento que é feito através das equipes multidisciplinares, e ficou muito claro na pesquisa, e eu queria destacar aqui, além da importância do fisioterapeuta, que é primordial, que eu já falei, o profissional de saúde mental, o nutricionista, porque nós vemos assim, a doença, a pessoa é uma só, né? Eu sempre brinco que nós não tratamos fibrose cística, tratamos pessoas. Então, o tratamento, ele vai muito além da medicação.
Nós temos, sem dúvida, uma luta aí nacional por melhoria. O Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística representa, né, nós que somos profissionais e trabalhamos no centro de referência, sempre nessa luta toda, mas a gente precisa muito também de uma campanha de adesão ao tratamento, assim, e isso vem desde o acolhimento do paciente. Perfeito. Deputado, eu sei que você está com o horário apertado, mas eu queria perguntar para você um pouco sobre esse olhar sobre o custo, esse olhar sobre a própria fibrose cística. Como é que isso está hoje em dia no Congresso? Esse esforço que vocês têm colocado ali tem gerado frutos? Conta para a gente essa recepção, como é que está? Sem dúvida nenhuma tem gerado frutos, sim. E já te digo aqui, te dou um exemplo de um protocolo que nós conseguimos inserir no Programa Nacional de Imunização em relação à meningite. Um produto novo, medicamento novo, mais abrangente. E isso é um movimento que é técnico, mas ele é político também. Ele é de pressão. Ele é de pressão da sociedade com essas informações todas que nós estamos tendo aqui. Ele precisa que o paciente se manifeste, deverá ter uma consulta pública sobre isso aí também. E aí é importante que nós tenhamos a possibilidade de, tecnicamente, mostrar como isso é importante. Esse novo protocolo que está sendo debatido aqui, ele está atualizando o tratamento, tem novos medicamentos que facilitam a vida das pessoas. Então, isso não é investimento em saúde, não é custo, não se pode olhar sobre esse ângulo aqui. Saúde se faz com 4 pilares básicos, que é o acesso do paciente, a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento. Por isso que eu não posso aceitar um congelamento do financiamento da saúde por tanto tempo. Não pode congelar um ano. Até porque esse custo-benefício, se tu conseguir fazer um diagnóstico adequado, um tempo adequado, o medicamento adequado em cada paciente é um todo, foi dito aqui, né? Nós não estamos gastando, nós estamos investindo em saúde e na inserção desses pacientes para uma vida normal. Eu não vejo isso, e não deve se olhar dessa maneira, nós temos que olhar realmente o que tem que ser feito. O Sistema Único mostrou na pandemia a sua essencialidade no Brasil, mas também demonstrou as suas mazelas, e é em cima das mazelas que nós temos que trabalhar para corrigir essas dificuldades, essas deficiências, e não esquecer que a pandemia vai passar, mas esses problemas vão continuar e vão aumentar por falta de um tratamento de diagnóstico adequado, fruto até do medo geral que as pessoas têm de procurar os serviços e de priorizar o combate à pandemia, que tem que ser feito, mas nós não podemos esquecer do que vai acontecer em termos de demanda reprimida em todas as patologias. Hoje, estamos tratando da fibrose cística. Perfeitamente, exatamente. Verônica, pegando até um pouco isso e pegando dados da pesquisa que mostram que boa parte dos pacientes, mesmo dos cuidadores, não se sentiu totalmente acolhido num primeiro momento, né? Eu sei que parece diferente, mas a gente tem isso e, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas perguntando sobre o dia a dia, sobre a importância das atividades físicas e tudo mais. Se você pudesse ajudar a gente, primeiro, a entender se, de fato, esse ainda é um gap, né? A doutora Mônica chegou a falar brevemente dessa questão, né, dessa recepção, e depois, se essa orientação, ela se estende, se vocês têm também amparo para a questão da atividade física, para a questão eventualmente, a questão da alimentação, como é que está isso hoje? Joia, Théo. Infelizmente, eu adoraria te dizer que no Brasil inteiro as coisas acontecem como deveria ser, né, doutora Mônica, que a gente tem em todos os estados centros de referência extremamente já bem estabelecidos, bem estruturados, com todos os profissionais multidisciplinares que a gente precisa, que a doutora Mônica apontou. Infelizmente, existe praticamente uma resposta para cada estado, se não até uma para cada cidade, considerando que no mesmo estado a gente consegue ver inúmeras diferenças, né? Falando do Paraná, por exemplo, que é onde eu estou em Curitiba, a gente tem um excelente centro de referência para infantil, né, até 18 anos, e a gente tem um centro de referência para adulto, que embora tenha uma liderança de uma pneumologista incrível, ela acaba ficando sozinha, porque a gente não tem nutricionista especializado para adulto, a gente não tem gastro especializado para adulto, a gente está com falta de fisioterapeuta no hospital especialista para fibrose cística. E estamos falando de uma capital, de um estado da região sul,
que é um dos primeiros estados, é o primeiro estado a estar habilitado na fase 3 para o diagnóstico da fibrose cística, que é um estado considerado mais abastado financeiramente do que outros estados, e assim mesmo vemos dificuldades. Então, infelizmente, eu não tenho a resposta de que tudo acontece como deveria ser. O que a gente precisaria ter, de fato, e que precisa ser uma luta constante, é que haja um atendimento multidisciplinar para todas as pessoas com fibrose cística, que haja um olhar importante para a transição da pediatria para a fase adulta, que por si só já é um momento da vida complexo ali, de adolescência, transição e etc. E essa adesão numa hipótese do diagnóstico ter sido precoce é fundamental a permanência para que se exista um prognóstico positivo, uma melhora na qualidade de vida. E já fazendo gancho com o tratamento, existem estudos que indicam que existe uma média aí diária de tratamento para uma pessoa com fibrose cística em horas, em torno de 2h30 a 3 horas por dia, todos os dias. E, de novo, cada indivíduo é único, cada manifestação clínica é única, a gente tem mais de 2.000 mutações estudadas para a doença, e por isso também a importância de que o exame genético exista no SUS, para que a gente identifique as mutações genéticas de cada paciente. E essa variável genética também influencia na manifestação clínica de cada paciente, que também vai resultar em sintomatologia muito diferente. Mas, de modo geral, o tratamento de todas as pessoas com fibrose cística inclui a atividade física diária, pelo menos meia hora, e isso vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória, vai melhorar a função pulmonar. Você precisa estar com esse pulmão limpo, e para isso você precisa fazer inalação todos os dias com mucolítico para limpar esse pulmão, fisioterapia respiratória para tirar essa secreção do pulmão, só que no dia seguinte tudo começou de novo, você precisa fazer isso de novo. Então a gente brinca que a fibrose cística não pode tirar férias, não tem final de semana, não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada. A gente precisa seguir com essa rotina de tratamento diária, constante, e com várias alternâncias aí de complicações, de exacerbações, de internações, etc. Então, de fato, é complicado, a gente sabe, mas a gente também tem que lembrar que não adianta a gente acessar tecnologias de ponta se o paciente na base não conseguir aderir ao tratamento. Então, acho que a grande mensagem de adesão também é essa, e que a gente precisa pensar que a gente se trata para viver, não vive para se tratar. Perfeito. Esse é um debate muito legal. Renderia uma transmissão em si sobre essa última frase que você colocou até, Verônica. Com certeza. Agora, com certeza. Deputado, pois é. Deputado, eu tenho mais uma pergunta que eu queria fazer para a doutora Mônica, mas eu sei que você está com o horário contado. Eu queria agradecer muito pela sua participação, viu, deputado? Se quiser deixar um recado final para a gente, vai ser ótimo. Eu queria, sim, quero deixar um recado final para todos vocês, de agradecimento pela de compartilhar nesta tarde com vocês esse tema da mais alta importância. Isso aí dá sentido à nossa vida pública. Fazer vida pública no Brasil não é fácil. A gente é exposto, mas quando se tem a oportunidade de ajudar uma sociedade com pessoas envolvidas e qualificadas, a gente fica satisfeito e dá sentido à vida pública. Eu sou médico e estou procurando fazer da minha experiência um aprendizado e um instrumento para melhorar a nossa sociedade. Forte abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. A nossa frente parlamentar está aí para isso mesmo. Para dar voz e vez à população, à comunidade, a quem está produzindo para combatermos doenças de minorias e qualquer outro tipo de patologia. Forte abraço e uma grande noite a todos vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, deputado. Bom, doutora Mônica, eu queria fazer uma pergunta para você, porque tem bastante gente nas redes falando, insistindo ainda nessa questão que a Verônica tocou, acho que de uma maneira genial, que é a coisa do nosso dia, do nosso estilo de vida, de como conviver com a questão. E a pesquisa, a Maísa deixou bem claro também, esse impacto psicológico, esse impacto social, até essa questão financeira mesmo que está por trás disso, como que você consegue ver o que tem acontecido e talvez um pouco se quiser colocar um pouco da questão da pandemia, que também é outra questão recorrente aqui, o que isso tem influenciado, Porque a verdade é exatamente o que a Verônica falou, nós somos todos seres humanos, alguns vão ter fibrose cística, outros vão ter hipertensão, mas isso está dentro do nosso pacote, então a gente está convivendo com isso numa pandemia, Como é que o que a gente tem de recado sobre isso?
Bom, vamos lá. Então, essa questão da pessoa com fibrose cística também dá uma live à parte, mas, assim, uma questão muito importante, a gente escuta muito falar de empatia, né? Quer que se colocar no lugar do outro. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é escutar, reconhecer e legitimar o sofrimento do outro. Então, assim, a primeira questão que eu acho que a gente precisa é saber que nós cuidamos de pessoas, que nós precisamos acolher. Olha como aparece ali, tanto nos familiares como nos pacientes, essa resposta. Outra coisa que me chama a atenção é na pesquisa o percentual que dá de adultos e o percentual de responsáveis respondendo. Você vai ver que muitos adultos é o próprio responsável que responde. Então, assim, a gente também precisa dar voz ao paciente adulto, a gente precisa promover autonomia, e primeiro, assim, estabelecer essa relação. O tratamento, ele é muito trabalhoso, e eu gosto muito de fazer com analogia, que até a Verônica já deu a deixa, ela fala que uma das coisas dessas 2h30 ou 3 horas é caminhar meia hora por dia. E aí eu perguntaria a todos que estão escutando essa live, quem consegue todo santo dia caminhar meia hora. Então é muito fácil você entregar uma receita na mão do paciente que tem 10, 12 remédios e brigar com ele se ele não fizer. Então acho que esse desafio, ele vem muito de uma relação humana, que é nosso aprendizado eterno. Eu acho que a gente tem que, em todos os níveis, em qualquer fase da nossa vida profissional, trabalhar isso. Em relação à pandemia, eu também fiquei me questionando muito sobre esse achado da pesquisa de 42% de internação. Estava até trocando um pouco de ideia em outro momento com a Verônica. Se nós pegarmos o Registro Brasileiro de Fibrose Cística, que está disponível no site do GBFC, do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, num ano habitual, as internações ali ficam, em média, se a gente pegar o último, de 2018, entre 30% e 40% dos pacientes. Uma coisa que pode acontecer, nós tivemos 258, quando nós temos aí em torno de 5.700 cadastrados no Brasil. Então, eu não sei se essa quantidade que respondeu, de fato, representa o geral, porque, assim, é uma quantidade, é uma internação bastante significativa, e ela não, na minha impressão, pelo menos, e no que a gente tem trocado entre os grupos de fibrose cística, inclusive com Unidos pela Vida também, a impressão que a gente tem na prática é outra. Porque o que aconteceu na pandemia? Essa tal adesão que a gente reza o tempo todo para acontecer, ela aconteceu por medo. Muito paciente que não resgatava, às vezes, os seus remédios na farmácia, começaram a fazê-lo. Então, nós tivemos uma melhoria, sem a menor dúvida, justo por esse medo que a Thaís já destacou, do paciente ir para o hospital. Então, nós não tivemos tantas internações quanto em outros momentos. Eu não sei como tem sido na faixa etária pediátrica, mas eu acredito que foi parecido, né? Não tivemos, graças a Deus, assim, nenhum paciente que, por conta de ter Covid, evoluiu mais grave. Eles até sobreviveram bem, e agora nós temos uma grande esperança, que eu também queria destacar aqui, que na fase agora que nós vamos entrar de vacinação por doença crônica, o paciente com fibrose cística foi incluído pelo SUS, então ele leva um comprovante do centro que ele acompanha, pode ser um receituário, e ele vai conseguir vacinar. Então, eu acho que nós, apesar do caos da pandemia, temos alguns frutos também, até mesmo esse aprendizado da adesão, que eu acho que nós vamos carregar juntos, né? Perfeito. Não, realmente, ótima notícia que você colocou, né? Ressaltando essa coisa da vacinação para o paciente. Bom, gente, é impressionante como o tempo passa rápido, principalmente quando a gente tem assuntos tão legal assim para discutir. Então, se vocês pudessem fechar aqui a participação de vocês, seria muito legal ter a visão de vocês, né? Se fosse para vocês destacarem uma coisa dessa pesquisa, né? Ou se fosse para destacar mesmo um assunto que está palpitante sobre a fibrose cística, o que vocês fariam? Maísa, você que está quietinha mais um tempo, eu vou começar com você. Assim, se teve dentro dos indicadores que você colocou aí, o que você mais chamou a atenção da pesquisa? Você que já fez pesquisa de tudo que é assunto, né? Eu acho que o impacto emocional, né? Impacta na autoestima da pessoa, impacta emocionalmente. Então, é uma doença que, além de impactar financeiramente, impactar em todos os sentidos, o emocional. E o emocional, a gente sabe que é difícil, né? É difícil de você trabalhar esse lado, você ficar bem com você mesma. Então, eu destacaria esse impacto emocional, além do impacto financeiro, né? Porque a pessoa tem dificuldades para trabalhar, tem dificuldades para estudar, tem dificuldades para produzir pelos dias que ela fica parada.
Perfeito. Vocês que mandam, gente, quem quiser. Doutora Verônica, quer ir? Então vou eleger uma aqui. Pronto, eu vou no gancho do emocional, sem querer puxar a sardinha para o meu lado da psicologia, mas é sempre uma questão que me chama muito a atenção. Logo que eu fui diagnosticada, eu estava concluindo a minha graduação em psicologia e optei por estudar isso também, e foi uma coisa que eu notei naquele momento, que existem sim as pessoas que têm esse impacto emocional muito grande, mas também tem aquele outro lado que a gente também viu, que já tinham tido outros diagnósticos, 40% já tinha recebido diagnóstico de outras doenças, e eu me enquadro nesses 40%, e que a fibrose cística veio como uma luz no fim do túnel, se é que a gente pode falar isso. Embora possa parecer estranho receber um diagnóstico de uma doença tão complicada quanto, é muito melhor do que você não saber o que você tem por tanto tempo. E a gente aqui no Instituto tem um lema que diz que a fibrose cística é parte do que somos, mas não o limite do que a gente pode ser. Sabemos que existem inúmeras variáveis, complicações, problemas emocionais, financeiros, psicológicos, de adesão, enfim, são inúmeras as variáveis que permeiam aí cada indivíduo. Mas a gente sabe que saber o que se tem muda todo o cenário, tira a pessoa daquela dificuldade da falta de diagnóstico, e certamente essa pesquisa vai nos ajudar infinitamente aí a desbravar outros universos, e da mesma forma que a gente falou que tem respostas que valem mais uma live, tem perguntas aqui e resultados da pesquisa que valem outra pesquisa. Então, realmente, a gente precisa se aprofundar muito nesses dados e trabalhar em cima disso para cada vez mais contribuir para a busca do diagnóstico precoce, da melhora do tratamento, da melhora da qualidade de vida. Então, agradeço a oportunidade e contem sempre com o Instituto Unidos pela Vida. Doutora Mônica, muito obrigada. Tá ótimo. Muito obrigada, Verônica. Eu queria parabenizar todos os envolvidos, a Veja Saúde também, não só pela pesquisa, mas por esse trabalho de divulgação. Eu trabalho com fibrose cística há muitos anos. E aí a mensagem que eu queria deixar, com todo respeito, assim, às pessoas que eventualmente passaram até na minha trajetória, né, que perderam seus filhos com fibrose cística, quem tem uma forma mais grave de doença, eu queria deixar uma mensagem de esperança apesar disso tudo. Porque são quase 30 anos que eu tenho de formada, e nesse tempo eu trabalhei desde uma época que quase não tinha remédio específico para a fibrose cística, e hoje as pessoas discutem uma esperança até do que vem surgindo por aí, que é a possibilidade da gente ter maior acesso em breve a medicações que podem tratar lá a raiz do problema, a origem da doença. Então, eu acho que uma pessoa que tenha hoje um filho com teste do pezinho alterado, que receba um diagnóstico em qualquer idade com fibrose cística, ela tem que pensar assim, não dá para descrever em tão pouco tempo a evolução que aconteceu em relação à fibrose cística nesses anos que eu acompanho, então dá para ter muita esperança sim. Eu acredito demais que eu ainda esteja na minha fase profissional antes de aposentar, vendo a fibrose cística, apesar de todo o trabalho que ela traz, que toda a questão que ela traz de necessidade de cuidado, ela ser vista como uma doença crônica como qualquer outra. Uma coisa que eu gosto muito de conversar, e não podia deixar de destacar nesse impacto onde aparece o medo o tempo todo, e a gente vive isso no ambulatório, eu digo uma coisa, se você tem fibrose cística hoje, ou você teve o diagnóstico da fibrose cística hoje, não pense necessariamente que você vai morrer de fibrose cística. Isso eu posso dizer tranquilamente, que a gente já está numa fase que, inclusive, pode-se morrer de outras coisas. Então, eu acho que tem que ter isso. Pense na vida que a gente tem a cada 24 horas, com tudo que ela oferece. Deixem um pouco a tarefa do tratamento para os profissionais que acompanham e vivam suas famílias, curtam sua vida. E o resto a gente, se Deus quiser, ainda vai ver os próximos capítulos que virão e que eu acredito que sejam bem diferentes do que essa história que a gente teve até o momento. Muito obrigada a vocês todos. É isso, eu que agradeço, queria agradecer muito a participação de vocês três, para quem também está chegando agora, o deputado Pedro Westphalen também estava aqui até pouco tempo atrás. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Vou dar um tchau aqui para vocês. A gente que agradece. E aí, gente, assim, se eu puder deixar aqui também alguma coisa mínima da minha parte, olhando uma pesquisa tão valiosa quanto essa, que essas respostas geram mais perguntas, né, como foi dito agora há pouco.
É um pouco o dever de cada um de nós, muitos dos jornalistas, mas de cada um de nós, da gente tentar manter esse tipo de debate vivo, seja a gente paciente, seja a gente familiar, seja qualquer outra pessoa, né? A gente pode discutir mais sobre fibrose cística e podemos discutir mais também sobre as doenças raras em geral. Isso é importante porque quando a gente trata melhor as doenças raras, a gente trata melhor todas as doenças no sistema de saúde. Então, isso é muito bacana, é legal a gente ter esse tipo de coisa, e acho que essa pesquisa, né, que a gente fez aí em conjunto ajuda muito nesse sentido. Bom, eu queria terminar agradecendo mais uma vez, não canso de agradecer aqui a Verônica, a doutora Mônica, o deputado Pedro Westphal e a Maísa, que tornaram essa live possível, assim como o Renan Rodrigues, que faz toda assim essa parte técnica, deixa essa live no ponto para vocês, junto também com o Adriano Conter e o Lucas Bonizzi, que ajudam com as questões das perguntas, a Carol Souza, que faz a parte também da publicidade, o Xande, o Yuri, todo esse time que torna essas transmissões ao vivo da Veja Saúde possíveis para vocês. E lembrando que o vídeo inteiro vai ficar disponível nas redes sociais, então você pode perder um pedacinho, pode ver ali de novo, com tranquilidade, vocês vão ter acesso a isso. No mais, no site da Veja Saúde, no saude.abril.com.br, vocês vão poder ver uma reportagem, ela está ali na nossa home em destaque, sobre o retrato da fibrose cística no Brasil, que traz esses dados que a Maísa trouxe, alguns outros, algumas pensatas também sobre essa doença, que é a fibrose cística. Então, gente, eu queria agradecer muito também para a audiência de vocês, fazer um agradecimento especial para o Instituto Unidos pela Vida e para a Vertex, que tornaram essa pesquisa e essa transmissão ao vivo possíveis também, deram esse apoio para a gente, e a redação da Veja Saúde também. Eu sou o Telro Preste, sou editor da Veja Saúde. Até a nossa próxima live, gente. Tchau, tchau. Né? Tô aqui quando você quiser.